Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí para juntos, em mais este encontro, estudarmos a Palavra de Deus neste canal. Nós aqui temos uma série que estamos considerando desde o princípio. A série tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 59. Portanto, caso você não assistiu os vídeos anteriores ou apenas assistiu alguns dos nossos vídeos, isso é uma recomendação que eu sempre faço em todos os inícios do nosso programa, do nosso encontro. Eu peço que você assista, se você está nessa situação de não ter assistido todos os nossos vídeos. Porque eles se interligam, eles se complementam, eles estão se desenvolvendo de encontro a encontro, e para que você fique completo nesse assunto, daquilo que nós estamos considerando aqui, eu faço esse pedido a você. Na oportunidade, então, vá assistir os outros vídeos, porque nós vamos aqui dar sequência, como sempre estamos fazendo em cada encontro. Aquilo que já foi falado será complementado, e se você tiver alguma dúvida daquilo que nós vamos falar, é que você então, mais motivo ainda para você recorrer aos vídeos anteriores, porque ali eles irão esclarecer aquilo que nós estamos defendendo, estamos considerando a partir de agora. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos. Às vezes nós lemos alguns versos e às vezes lemos poucos versos, às vezes lemos até um verso nos encontros que nós fazemos. Mas seja como for, eu gostaria que, se for possível também, que você possa nos acompanhar nesse estudo lendo a Bíblia conforme nós vamos citar aqui. Os textos que nós vamos apresentar, eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia aí, se fosse possível, para que você pudesse folhear e ler conosco os textos, porque assim você vai realmente estar se identificando com a mensagem, estará comprovando aquilo que nós estamos considerando, ok? Seja como for, se é muitos textos que nós lemos ou poucos textos, o fato é que tudo que nós estamos trazendo aqui estão embasados na palavra de Deus. Eu gostaria que você participasse, então, desta maneira a partir de agora. Enfim, para começar, na continuação do que já foi falado, eu convido aí você para que leia o que está lá em 1 São João capítulo 5, o verso 19. De uma forma especial, vamos considerar a última parte desse verso 19. Eu estou com a Bíblia aqui aberta e nós já vamos considerar o texto e diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, aqui nós vemos a distinção de dois exércitos. Aqueles a qual João, que escreveu aqui, inspirado por Deus, se reporta, diz respeito ao exército de Deus. E, na verdade, a Bíblia fala que é um grupo muito pequeno em relação àqueles que fazem parte do exército de Satanás. Tanto é pequeno que aqui nesse texto fala, o mundo jaz no maligno. Então nós temos uma declaração de que o mundo todo, no sentido generalizado, olhando de forma rápida de toda a densidade demográfica ao redor do globo, né? Nós vemos que o mundo está ali se posicionando ao lado do inimigo de Deus, que é Satanás. E não é à toa que você encontra lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8. No final da história, quando Jesus estiver voltando, o mundo todo estará adorando a besta. E aqui nós vemos, o mundo todo jaz no maligno. Nós temos explicado, então, dos poderes dominantes aí que Satanás utiliza para que realmente ele alcance as pessoas a nível global. Sendo que Jesus até declarou que Satanás é o príncipe deste mundo, evidentemente, para que ele possa falar a nível global, ele precisa se utilizar dos poderes dominantes, quer sejam poderes seculares, quer sejam poderes espirituais. O fato é que, a nível global, ele está ali envolvido com esses poderes, está usando eles como marionetes para atender os seus propósitos a nível global. Em cima disso, no que diz respeito aos poderes religiosos,
que a Bíblia até declara lá em Apocalipse capítulo 13, é, capítulo 13 fala, a partir do verso 1 em diante, fala do papado, né? A nível global, o papado tem corrompido o cristianismo desde a era medieval e tem trocado a palavra de Deus pelas tradições humanas, e nós temos visto isso, e Satanás tem escolhido este poder que o Apocalipse denomina de forma simbólica como sendo a besta, né? Então é um poder dominante que atuou na Idade Média e tem atuado aqui nos dias de hoje, e mais ainda há de atuar agora no tempo do fim, com a mesma força que atuou no passado. Satanás, então, tem usado este poder, evidentemente, que é reconhecido no mundo todo, dentro da esfera do cristianismo. O Papa é o representante do cristianismo, mas, infelizmente, ele corrompe a doutrina cristã, porque ele coloca as suas imposições acima do que a Bíblia diz. E nós já temos falado muito a respeito do papado, usando as profecias bíblicas para esclarecer este fato. Temos falado também de Apocalipse 13, da segunda besta que é mencionada ali, a partir do verso 11, que é os Estados Unidos da América, que é um poder recente, né? Não diz respeito à Idade Média, é um poder mais moderno, mas é um poder de caráter político e religioso, e no aspecto político domina também o mundo todo. No aspecto religioso, defendendo um protestantismo, que na verdade trata-se de um protestantismo apostatado. A nação americana cresceu debaixo de protestos ao catolicismo, mas se apostatou porque abandonou aquela verdadeira fé, aquele zelo que mantinha no princípio, e passou a fazer laços de acordos, de harmonia com o papado, né? De aproximação com o papado, e já não é mais um protestantismo como outrora foi. Trata-se de um protestantismo corrompido, o protestantismo apostatado. Os Estados Unidos da América, então, dando esta visão de protestante aqui para o mundo todo, tendo se afastado a princípio e agora tendo se aproximado, ele representa o protestantismo a nível global, que é o protestantismo apostatado. Ali está inserido a ala evangélica, a ala pentecostal, e tudo isso nós não estamos falando a partir de agora, chutando as coisas no ar aí, sem provar aquilo que nós estamos a dizer, porque já foi provado. Não é o caso de nós usarmos o tempo agora para provar o que já foi falado, já foi espezinhado ali detalhadamente em encontros anteriores. E então nós temos esse lado religioso dos Estados Unidos, o lado político, que é a nível global, influencia o mundo todo, o lado militar, que se impõe contra todos os países do mundo, e também o lado político, religioso, militar e econômico. O lado econômico é descrito ali em Apocalipse 3, que faz com que o mundo todo se incline perante as imposições que os Estados Unidos coloca para o mundo todo. Então nós já temos provado isso, temos falado como que esses poderes a nível global estão sendo controlados por Satanás, e temos falado isso com o apoio da Bíblia, e o mundo todo está girando em cima desses poderes mundiais. Temos falado também das sociedades secretas, como os Cavaleiros Templários, os maçons, os Illuminates, a Opus Dei, que é uma sociedade secreta do Vaticano, como os jesuítas. Enfim, nós temos tantos poderes aí dentro do ocultismo que estão se interligando e trabalhando de mãos dadas, fazendo com que o mundo todo possa tomar uma direção a favor dos interesses de Satanás. Então, dentro desses sistemas do ocultismo, do esoterismo, do satanismo, das sociedades secretas, é que os políticos, os estadistas, os líderes do mundo que estão envolvidos, estão a argumentar nas suas mesas de reuniões, estão a trabalhar planos para conduzir o mundo numa determinada direção. E assim nós estamos vendo o exército de Satanás se solidificando mais e mais no tempo do fim. Isso a nível mundial. E
tudo isso que nós já temos provado em encontros anteriores, é isso que nós lemos aqui em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. É por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24, para que ficássemos no tempo do fim, cautelosos, ficássemos em alertas e que nós não viéssemos a dormir, a vacilar espiritualmente. Porque mais do que nunca, agora no tempo do fim, as ciladas de Satanás são as maiores. Eu gostaria de esclarecer aqui, antes de adentrarmos no assunto da sequência do último encontro que nós tivemos, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que pode, porventura, ter ficado na mente daqueles que assistiram o último vídeo, ou também os outros vídeos, não somente o último, mas eu tenho falado dos Estados Unidos como sendo apontado nas profecias da Bíblia como sendo uma potência do tempo do fim que Satanás usaria, conforme eu mencionei agora há pouco. E usaria nesses 4 sentidos: político, religioso, militar e econômico. Então, sendo que eu tenho falado dos Estados Unidos, e depois em um encontro passado eu citei rapidamente sobre a OTAN estando se aproximando ali da fronteira da Rússia. Já faz 2 anos que começou uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dado a essa aproximação da OTAN, que é comandada pelos Estados Unidos, essa aproximação da OTAN às fronteiras russas. Então nós já mencionamos isso ali, e eu falei que os Estados Unidos que é o vilão da história, porque a Bíblia sim nos diz. Não que eu tenha uma preferência ao comunismo soviético, ou que eu tenha inclinação para o comunismo, e eu gostaria de esclarecer, antes que fique alguma dúvida ali na mente da pessoa que já viu algum vídeo que eu falei a respeito, quando eu falei contra os Estados Unidos, na questão da guerra lá na Rússia e a Ucrânia, quando eu falei contra os Estados Unidos, deve ficar muito claro, que fique esclarecido nesse encontro. Eu não estou defendendo de modo algum o comunismo, porque eu sei que Satanás, ele trabalha em 2 pontos, em 2 polos, porque ele é o Senhor da guerra. E ele tem propósitos para criar conflito entre um poder e outro, e os seus propósitos estão sendo evidenciados a cada momento que se passa agora na história final deste mundo. Mas para mostrar aqui como que a Lenin, lá na União Soviética, quando começou a União da República Socialista Soviética, no ano de 1917, quando ele começou ali, ele já havia colocado propostas para que o comunismo soviético pudesse vencer o capitalismo estadunidense. E olha só a proposta como é nociva, né? Que realmente causa aversão a essa visão que vem das profundezas do inferno. É algo tão diabólico como a Bíblia aponta os Estados Unidos sendo usado por Satanás. Nós podemos ver através das ideias do comunismo, dos escritos de Karl Marx ali do século XIX, nós vemos que realmente Satanás usou também a União Soviética, e olha a ideia para poder dominar e vencer o capitalismo que é controlado pelos Estados Unidos, né? Então, aqui eu tenho escrito os 10 mandamentos de Lenin, né, para a tomada do poder. E isso aqui ele escreveu no ano de 1913. Preste atenção, diz assim: primeiro, corrompa a juventude para que a sociedade aceite libertinagem sexual. Em outras palavras, sendo que o comunismo, que é totalmente controlado pelo governo, controlado pelo Estado, o regime totalitário é totalmente uma aversão, algo oposto ao capitalismo estadunidense, é o capitalismo selvagem, que é cada um por si, o mais forte domina o mais fraco, e assim as pessoas têm a liberdade de correr atrás dos seus interesses, das suas ambições. Então as pessoas debaixo dessa liberdade, eles não têm freio. Eles começaram a soltar as rédeas de tal maneira que, para poder estragar esta liberdade, o propósito do comunismo, dos agentes comunistas se infiltrando dentro dos países capitalistas, é corroer a nação, abusando da liberdade que a nação goza, né? Que a princípio, originalmente, os Estados Unidos impôs para o mundo. Então aqui temos o primeiro mandamento de Lenin: corrompa a juventude
para que a sociedade aceite a libertinagem sexual. Segundo, infiltre depois contrariedades, infiltre depois e contrarie todos os veículos de comunicação em massa. Então, em seguida, essa ideia de corrosão da juventude com a libertinagem do lado sexual, tem que, logo em seguida, infiltrar coisas que vão contrariar a comunicação em massa, né? Que vai contrariar alguma oposição a essa nova visão dos jovens. Aqui, o terceiro mandamento: divida a população entre si para que todos se odeiem. Então, de repente, o capitalismo começaria o seu lado moral, o seu lado de honra, de dignidade, começaria a ser contrariado, começaria a ser corroído. Então, a população deveria ser dividida entre aqueles que apoiam a nova visão com aqueles que são mais conservadores. Então, haveria uma divisão entre eles. Aqui, o quarto mandamento: destrua a confiança do povo em seus líderes. Faz parte, então, do plano do comunismo se introduzir no capitalismo e fazer com que o povo deixe de acreditar nos seus líderes. Como? Através do investimento do comunismo a partidos políticos, até líderes religiosos, pastores, bispos, presbíteros, através da igreja também, né, católica, através de ONGs, através da arte, dos músicos, dos atores de televisão, de novela, de filmes, e, enfim, procure corromper toda essa estrutura do capitalismo, né, que destrua a confiança do povo em seus líderes. E aqui diz: fale sempre em democracia e em Estado de Direito, mas quando tiver oportunidade, tome o poder sem qualquer escrúpulo. Então, não hesite em se apossar e não se preocupe com o lado da honestidade, os meios lícitos para se apossar do poder ali. E o outro mandamento diz assim: colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem da sua própria nação, especialmente no exterior, e provoque pânico na população falando de inflação. Ou seja, desestruture totalmente a fé das pessoas, a fé na economia, a fé nos líderes, e vá corroendo totalmente, gastando dinheiro público. Acabe com o capitalismo através desses métodos. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Então, os sindicatos, os movimentos de protestos de rua, eles deveriam criar essas situações. Qualquer hora, pesquise você no Google o que é guerra híbrida. Os Estados Unidos, depois de 2001, depois das Torres Gêmeas lá, eles investiram muito nos países de seus interesses, principalmente os países do Oriente Médio. Eles adentraram em muito desses países utilizando aquilo que se denomina como guerra híbrida. O que é guerra híbrida? Ao invés de usar bombas, tanques de guerra e o exército invadindo o país, trata-se de usar todos os meios para desarticular o governo a fim de ganhar a causa internacional a seu favor, e ali acontece a tomada de poder. Então, você encontra no Google essa explicação a respeito de guerra híbrida, muito usado pelos norte-americanos. Mas aqui nós temos este programa deles de guerra híbrida para desarticular o governo, aqui os países ocidentais. Veja aqui agora o sexto mandamento: promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Esse foi o sexto mandamento. O sétimo: promova distúrbio e contribua para que as autoridades não as coíba. Então, eles se infiltram no meio da multidão, eles mesmos criam a desorganização, os protestos, os quebra-quebras, e de repente eles têm agentes que por detrás faz com que o povo seja protegido, aqueles que quebraram, aqueles que saíram causando algazarra. Então,
tem que dar um jeito, nem que seja na base de dinheiro, para comprar os oficiais, né, os militares. Eles criam qualquer situação para que seja coibido, né, o avanço da desordem. Aqui o nono mandamento diz assim: contribua para a perda dos valores morais da honestidade, da crença dos políticos. Então, aqueles que são honestos, então eles devem criar uma situação para derrubar a imagem dele perante o público. E aqui diz assim: disponibilizando dos que seguem os valores conservadores de família, entre outros. Isso para promover o caos. Então, principalmente aqueles que defendem os valores da família, deve ser derrubado, deve ser desacreditado e deve ser promovido o caos. Então, quanto ataque sujo, quanta coisa diabólica os mandamentos que Lenin propôs em 1913 para destruir, para corroer um país que defende o capitalismo, que é na verdade guiado pelos Estados Unidos. E aqui nós temos o 10º mandamento: catalogue todos os que possuem armas de fogo, para que no momento oportuno sejam confiscadas, não dando qualquer possibilidade à resistência de uma ditadura. Então, faz parte do plano dos comunistas, sabendo que vai haver um caos, vai haver guerra civil, vai haver confusão em todas as partes, protestos, quebra-quebra. Então, para que não haja um levante contra o sistema que já está lá dominando praticamente do socialismo, eles devem confiscar as armas para que não haja uma resistência contra a invasão das ideias, das ideologias do comunismo. Aqui nós lemos então essas declarações de Lenin, que foram registradas como sendo os 10 mandamentos, que foi escrita no ano de 1913. E nós, por coincidência, alguns podem dizer, mas na verdade o que nós estamos vendo acontecer aqui na América Latina, na Venezuela, na Nicarágua, ali em Cuba, aqui no Brasil, na Argentina, agora entrou um novo presidente, o Milei entrou ali, né? E ele é conservador, ele é da direita, e lá nos Estados Unidos, Donald Trump de repente pode assumir, vai haver eleições nesse ano 2024 nos Estados Unidos, e há uma grande chance do Donald Trump ganhar ali, e ele é tão conservador como o Milei, como era o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Mas na verdade, quando um conservador, numa situação atual, consegue assumir o governo, nós vamos explicar qual é o propósito desse conservador, desse homem de direita assumir o poder, mesmo sendo que a esquerda está dominando todas as coisas. Mas qual é o propósito dele assumir um governo em meio a uma cultura atual que já se apossou aqui no Ocidente, uma cultura esquerdista, uma cultura socialista? Como que um homem capitalista, um homem de visão de direita, consegue assumir o poder, e o que vai acontecer com esses homens que assumem o poder? Isso nós não vamos falar hoje. Se o Donald Trump ganhar, também tem a ver com um assunto que nós podemos falar aí para frente. Faz parte do programa que Satanás articula no mundo para fazer atingir os seus propósitos. O fato é que aqueles que pensam que quando falei dos Estados Unidos, na questão lá da Ucrânia, da Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos que empurrou a OTAN ali para criar aquela guerra, eu não estava defendendo o comunismo, porque é a mesma coisa defender o diabo em um dos seus lados, porque Satanás está atuando nos dois polos, nos dois lados. O texto que eu li aqui a princípio, o mundo todo jaz no maligno. Então, ele atua do lado do capitalismo e do lado do comunismo. E você pergunta, mas por que o socialismo, o comunismo está vencendo a direita, está vencendo a filosofia, o sistema capitalista aqui defendido pelos Estados Unidos nos países ocidentais? Por que está acontecendo isso? Porque a Bíblia profetizou. A Bíblia profetizou, eu já li aqui o texto, o mundo jaz no maligno, já fala de uma visão das mãos de Satanás de unir o mundo todo sob a sua bandeira.
Lá também eu havia citado, lá em Apocalipse 13, verso 8, fala que antes da volta de Jesus, toda a terra vai adorar a besta. Então veja, uma única coisa, um único mundo, uma globalização em torno de um só propósito, um só ideal. Apocalipse 16, vamos ver Apocalipse 16. Eu já considerei esse capítulo, esse texto aqui em uma outra ocasião, mas veja só o que diz, só para lembrar, os versos 13 e 14. Diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, o que significa esses espíritos imundos semelhantes a rãs? Que saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Só para lembrar, já mencionei isso aqui, de forma mais demorada ali, mais detalhada, mas sai da boca significa as palavras que são proferidas. Então, o que acontece com as rãs? Ninguém percebe que as rãs existem. A não ser quando elas começam a sair, todos sabem. Elas estão anunciando a vinda de um temporal. Então, elas estão prenunciando uma grande tormenta. Então, quando elas parecem ter essa percepção do clima, elas saem das suas tocas, dos seus buracos, e elas começam a coachar. Aquele grito que elas emitem, desconexo, né? Que todos sabem, nós que somos os seres humanos, analisem e sabem, olha, as rãs estão anunciando a vinda de um temporal. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que no tempo do fim, da boca do dragão, da besta, do falso profeta, iria se manifestar. Até então, antes eles estariam como que ocultos, mas eles iriam se projetar, iriam se manifestar de uma forma mais declarada, mais do que nunca. Eles iriam se declarar ali, se unindo no mesmo propósito. E essa manifestação desses poderes, que eu já expliquei o que é a besta, o que é o dragão, o que é o falso profeta, são os poderes religiosos dominantes no mundo. Então, da boca desses falsos profetas, ao eles começarem a serem mais destacados, na verdade, eles estão prenunciando a volta de Jesus. Estão prenunciando o fim de todas as coisas. Então, Satanás, mais irado do que nunca, iria sair do buraco, iria usar os seus agentes humanos para poder proferir, através da boca desses agentes, suas mensagens para enganar o mundo. Veja, eu li só aqui Apocalipse 16, o verso 13, mas veja o verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quem? Esses espíritos de demônios que estão se destacando agora, estão ali influenciando governadores, reis, presidentes, políticos, enfim, estadistas do mundo todo, líderes do mundo todo, reis e assim por diante, para que todos possam se unir, a fim de ajuntá-los, diz a Bíblia, a fim de congregá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A informação que nós tiramos aqui é de que haverá um conglomerado de poderes seculares e religiosos. Então, o verso 13 falou dos poderes religiosos, e o verso 14 falou dos poderes seculares, os poderes temporais. Então, o inimigo iria atuar nessas duas frentes, unir esses poderes para colocá-los contra o povo de Deus, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos vendo aqui um socialismo. A Bíblia falou que haveria uma união no tempo do fim. Isso aqui é precisamente antes da volta de Jesus. Aí em Apocalipse, capítulo 17, também nós já consideramos especialmente este capítulo. Veja, o verso 12 e o verso 13 nós lemos assim, é sobre o tempo do fim. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, na verdade, o número 10 aqui, eu já expliquei também quando falamos a respeito, não precisa necessariamente representar 10 na sua totalidade. Muitos ficam focados no número 10 e ao 10, mas a Bíblia traz o 10 como uma representação de uma totalidade. É um
é um símbolo apenas de um total, né? Então, nós já explicamos isso em encontros anteriores. Então, pode representar todos os países ao redor do mundo, e sem dúvida será todos os países ao redor do mundo, mas em mais do que o número de 10, ou pode realmente, literalmente, representar 10 países, mas envolvidos em blocos econômicos, como é comum acontecer nos dias de hoje. Então, seja como for, o fato é que todos os países, todos os estadistas estarão envolvidos nesse esquema. Então vamos ler de novo aqui, Apocalipse 17, o verso 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, claramente, antes da volta de Jesus, nós temos a declaração de Deus de que haveria um socialismo. Esse negócio de falar do ajuntamento de todos os reis e os espíritos de demônios por detrás são informações preciosas para nós entendermos no que consiste este programa da nova ordem mundial. Essa ideia da nova era, da nova ordem mundial, e todos, mesmo religiosos ou temporais, seculares, indo numa mesma direção, defendendo uma mesma causa. A Bíblia já está descortinando de tal maneira que a pessoa que não percebe isso deve ter um coração muito endurecido, deve ser uma pessoa muito contrário à verdade, muito opositor à verdade, porque só falta Deus colocar nomes de forma declarada. Enfim, o fato é que nós estamos vendo Satanás trabalhando em todos os polos, e eu não estou defendendo nenhum lado e nenhum outro. Com respeito ao assunto do Hamas, qual é o estatuto do Hamas? Quando eu falei contra Israel, eu tenho usado os vídeos aí para falar contra Israel. Eu falei justamente porque Israel está sendo usado por Satanás, tanto é que é os Estados Unidos que está cuidando da segurança de Israel, está protegendo as fronteiras israelenses ali, e os Estados Unidos é tido na profecia, repito, tanto como a besta, o papado, os Estados Unidos é tido na profecia como sendo um poder que Satanás usaria a nível global no tempo do fim. Então, sendo que a Bíblia fala que é Satanás que manipula os Estados Unidos, e de repente você vê os Estados Unidos dando tanto interesse, tanto apoio a Israel ali, então você percebe, como diz o ditado, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, Israel está de mãos dadas dos Estados Unidos. É o braço direito militar nos Estados Unidos, ali no Oriente Médio, e está fazendo cumprir os propósitos de Satanás por intermédio dos Estados Unidos, por intermédio de Israel, e isso está acontecendo ali. E é por isso que eu tenho falado contra Israel, porque está ligado intimamente ao poder condenado por Deus, que é os Estados Unidos. Mas, e a questão do Hamas? Quando eu falo assim, ou eu já falei, alguns ficam inclinados a pensar, há uma possibilidade disso, que eu estou favorecendo o grupo terrorista Hamas. De jeito nenhum estou favorecendo o Hamas. Tanto é que o estatuto do Hamas diz que deve haver o extermínio total dos judeus e o extermínio dos cristãos. Como que eu iria apoiar uma coisa dessa? Agora, o que eu tenho que analisar sobre fatos é que a existência do Hamas, a princípio, foi para poder impedir ou para lutar a favor dos palestinos que estavam sendo escorraçados pelos israelenses, que havia colocado eles como em situação de guetos. Aqueles que ficaram ali na parte oriental de Jerusalém, na parte da Jordânia, na Cisjordânia, era uma parte dos palestinos que ficaram lá para cima e ficaram isolados através dos assentamentos de Israel, os recortes desses assentamentos, e também a parte sul, ali, que foi a faixa de Gaza. Os palestinos ficaram para aquele outro lado. Eles isolaram os palestinos de tal maneira e controlaram a faixa de Gaza, o comércio que vem pelo mar, eles controlam constantemente pelas vias, pelas ruas que vem ali o comércio, eles controlam ali. Na hora que eles resolvem castigar os palestinos, eles castigam, cortam a água, cortam a luz, cortam os mantimentos que são levados para eles, e qualquer coisa que eles se sentem ameaçados,
os israelenses, eles punem os palestinos ali que, na verdade, são indefesos. E sem dizer o ato de terrorismo, que é inquestionável, que foi condenado pela Corte de Justiça Internacional, é condenado pela ONU, esses assentamentos de Israel que expulsa famílias, milhares e milhares, cerca de 6 milhões de palestinos foram expulsos das suas casas, das suas terras, sem mais nem menos, da noite para o dia. Eles simplesmente querem avançar, querem aquilo que eles chamam de judaizar a terra. Então eles vão avançando as suas fronteiras, construindo muros ali de 8 metros ou mais de altura, e vão expulsando os palestinos ali das suas áreas, e de repente o Hamas veio ali para interceder, e aconteceu que aquilo que a princípio deveria ser algo mais de afronta ou de equilíbrio de poder entre as forças israelenses com o povo palestino, nas mãos do Hamas, aquilo se tornou, na verdade, um terrorismo. Porque o Irã começou a investir ali no Hamas e, de repente, aquilo se tornou uma questão realmente religiosa. Não se tornou uma questão de justiça. É uma questão de extermínio, de genocídio do povo de Israel. Mas o povo de Israel também destruiu Gaza nessa guerra que teve, não se importou com os inocentes, crianças, jovens, velhos. Quem acompanha o noticiário está vendo ali as atrocidades. Então, eu estou falando os dois lados da moeda. O abuso de Israel, o erro, né? O erro das condutas do Hamas, dos seus intentos, dos seus projetos contra Israel. Mas, veja, o que eu estou dizendo aqui? Os dois lados são dominados por Satanás. Não tem essa de Deus estar ali do favor de Israel, de que eles estão escutando trombetas ali, de que eles estão vendo luzes e de que está havendo aparições fenomenais, que Deus está dando toques ali de trombetas, querendo dizer que Deus está apoiando Israel. Os cristãos aqui ficam todos maravilhados, acompanhando com essa visão parcial, e injusta a favor de Israel. Injusta porque quem morreu mais a questão ali da desproporção de ataque, com coquetel Molotov, que tinha os palestinos que atacavam Israel com pedras, com paus, e Israel respondia com mísseis, com artilharia pesada, enfim, a desproporção da retaliação de Israel aos ataques dos palestinos em resposta à invasão das suas terras foi tão grande que não adianta defender um lado e querer falar que o outro lado, ambos estão sendo usados por Satanás, ambos estão cometendo atos de terrorismo, os Estados Unidos estão dando todo apoio e a mídia controlada, a mídia que vem com notícias enlatadas ali, que manipula a opinião dos ocidentais, fazem com que olhe só o lado de Israel e de repente tem aqueles que olham só o lado do Hamas e de repente Satanás olha tudo isso e dá gargalhada, assiste isso de camarote, está aplaudindo porque ele criou toda a confusão, assim como lá na Ucrânia, e assim ele está criando. Eu não estou defendendo, então, nenhum tipo de conceitos favorável, mas o caso é que nós temos que ver como que Satanás está dominando o mundo. E o mundo está defendendo uma nova ordem mundial. E sabe-se que tudo isso está sendo levado para a criação de uma nova ordem mundial. E a nova ordem mundial não pode existir sem a existência de um sistema financeiro controlado. Eles precisam trabalhar na questão do sistema financeiro. No encontro passado eu falei de como que Satanás começou desde Esaú, que se corrompeu ali com o seu irmão Jacó, o povo de Deus, que veio da geração de Jacó, e a linhagem de Esaú foi os Edomitas, e no desenvolvimento desses povos, eles se degladiaram, eles se tornaram inimigos, mas Esaú tomou a atitude de seguir os hititas, e ali ele se tornou, na verdade, um satanista, podemos dizer assim, e se desenvolveu, então, a ideia de que tudo que diz respeito ao vermelho, porque ele era ruivo, a cidade dos Edomitas, os descendentes de Esaú, era a cidade de Petra, que era a cidade esculpida numa rocha vermelha,
a lentilha, o prato que ele vendeu a sua primogenitura, ele entregou a sua herança nas mãos de Jacó, o prato era de uma lentilha vermelha. Tudo isso nós explicamos, essa ligação do pecado de Esaú e os seus descendentes com a cor vermelha, que a Bíblia destaca. E a Bíblia destaca o vermelho como símbolo do pecado. O homem, ele possui nas suas veias o sangue que é vermelho. Então, o ser humano tem essa estrutura e, na verdade, o ser humano é o símbolo do pecado no universo, porque só a raça humana caiu. É por isso que Jesus tornou-se homem e ele se fez pecado por nós para pagar a nossa culpa. Para pagar a nossa culpa, ele teve que se fazer homem. Ele teve que assumir o sangue do homem que é vermelho. Ele derramou o sangue do homem que estava em suas veias, então significa que ele se desfez dos nossos pecados, porque ele era o nosso substituto. Através da dor, através do sofrimento, através da morte, ele se desfez dos nossos pecados, pagou a nossa culpa, mas o vermelho ficou ali, o recado bíblico. É o símbolo do pecado. Lá em Apocalipse 17, você encontra até o verso 5, fala da mulher, da igreja que se corrompeu. Ela está vestida de púrpura e escarlata, ou seja, púrpura e o escarlata, o carmesim, que é o vermelho. Então, veja, ela está, na verdade, totalmente em volta ao pecado. É essa a mensagem que Apocalipse 17 está passando para nós. Em Isaías 1, dos versos 17 ao 20 ali, existe o texto que diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se você for a Deus, ele vai te purificar e vai fazer com que você fique tão puro, tão alvo, tão branco como a neve. Então, em outras palavras, a Bíblia defende a cor vermelha como um símbolo do pecado. Mas nós temos essa linhagem que se enriqueceu em busca de Satanás, essa linhagem de Esaú, que se afastou de Deus, se tornou rebelde, foi inimigo do povo de Deus e depois cresceu financeiramente, se tornou próspero e de repente daí nós vemos o satanismo a partir do século XVII se desenvolvendo na Europa. Vemos os Illuminati, que Adam Weishaupt formou ali, que realmente abraçou a ideia do satanismo e se envolveu com os mais ricos da terra e fez com que a família Rothschild, que significa escudo vermelho, pudesse dominar a economia. E nós já explicamos isso em encontros passados, né? Então, da família Rothschild, que depois de bancos, que dominou o mundo no passado, né? Investiu em vários bancos de investimentos, em bancos comerciais, investiu na exploração do diamante aqui lá no sul da África, com Cecil Rhodes, e, enfim, os mais poderosos da Terra receberam investimentos da família Rothschild, que dominaram o banco no século XVIII, século XIX e início do século XX, e eles passaram, assim, poderes para outros que eles se alavancaram de tal maneira que hoje os Illuminati se compõem de 13 famílias, as mais poderosas da Terra, e eles fazem encontro anualmente, cerca de um mês antes do G20, no mês de junho, mês de julho. Então, esse grupo é os Bilderbergs, as 13 famílias mais poderosas do mundo, e ele deu o ideal para a família Rothschild e para esses poderosos. O ideal é controlar as nações, não apenas se preocupar com riqueza, porque isso não lhe faz mais caso, eles não têm mais necessidade de adquirir mais riquezas, mas para continuar tendo sentido a vida desses super multibilionários, então Adam Weishaupt, que criou os Illuminati, inspirou eles a controlarem os países, a controlarem a história do mundo. Então nós vemos aí, através da riqueza desses homens, eles planejando uma globalização através do controle deles. E aí que nós falamos dos Illuminati. E nós vemos o mundo sendo socializado, globalizado debaixo daqueles que vivem sob o mesmo teto. Os encontros que eles fazem e daí passam para o G20 e assim por diante, né? No final tem os encontros dos estadistas lá na ONU, lá em Nova York, na sede da ONU, e aí tudo isso é passado para as nações e o mundo está se combinando e seguindo a cartilha do Papa. Porque os Illuminati, com Adam Weishaupt e os Rothschild, que depois do banco controlaram a economia através de redes, de hotéis,
através de viniculturas, então se envolveram com vários outros meios de riqueza. O fato é que eh, os, eles passaram a apoiar os Illuminati, os ideais dos jesuítas, eles se mesclaram com os jesuítas, os propósitos dos jesuítas, porque Satanás é que está conduzindo a coisa toda. E o propósito, a ambição, o motivo da existência dos jesuítas é lutar exclusivamente e exterminar exclusivamente os protestantes, aqueles que se opõem à autoridade do Papa. Então, esses, na verdade, são aqueles que fazem parte do exército de Deus, evidentemente. São esses que vão conflitar contra o papado e todo o exército de Satanás que é representado pelo papado. Aqueles que vão receber o sinal da besta, que é a guarda do domingo que o papado está impondo, está exigindo como observância de sinal global nesse tempo do fim. Então, aqueles que vão se opor a esse sinal, a esse emblema de autoridade do Papa, que é o domingo, então esses que são o alvo de Satanás. E os jesuítas estão aí para combater estes, porque de fato são esses os únicos protestantes, os que afrontam realmente o papado. O resto, de uma forma ou de outra, seja apenas pela guarda do domingo, todos hão de se identificar com a besta, guardando o sinal da besta. Então, a batalha final, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, conforme nós lemos aqui em Apocalipse 16, verso 14, os demônios estão conspirando para que haja esse conflito contra o exército de Deus. Não tem nada a ver com pessoas de qualquer classe, de qualquer nação, de qualquer conceito social, capacidade social, e não importa. O importante é aqueles que fazem parte do povo de Deus. São esses o alvo de Satanás, e todos os demais poderes ele está trabalhando para que possa cair como uma enxurrada sobre este povo, que é um povo pequeno em relação a todos os demais povos da terra. Então nós estamos vendo aí uma economia dominada que os Estados Unidos manipula ali, que vem da família Rothschild e as 13 famílias mais ricas, e se você verificar nos anais da história, você vai ver que o comunismo só conseguiu se erguer a partir de 1917, através de Lenin, que colocou aquela declaração ali. Ele só conseguiu se erguer dado a esses capitalistas, esses ostentadores da fortuna, tanto dos Estados Unidos como da Europa, são esses que investiram para o crescimento. Então não é novidade para aqueles que realmente estudaram sobre o assunto, não é novidade saber que seria ineficiente para Lenin e Stalin erguer a União da República Socialista Soviética com o sistema econômico que eles defendem. Precisaria do apoio do capital estrangeiro. E foi isso que o Wall Street e o Banco Central da Inglaterra e outros banqueiros da Europa fizeram para que realmente pudesse vir à existência a potência ali, que é, na verdade, a antitese, aquela que se opõe à tese que é os Estados Unidos. É uma visão contrária, totalmente oposta à visão dos Estados Unidos. Então, eles criaram uma nação para conflitar com os Estados Unidos em questão de sistema financeiro, em questão de sistema político. E por que eles investiram numa nação opositora? Satanás, que está trabalhando nos polos, ele é aquele que é o que cria a guerra, ele tem satisfação na guerra. E por que ele colocou, então, este país, fez com que os capitalistas investissem num país antagônico? Por quê? Houve uma dialética criada no século XIX por Friedrich Engels. Engels, na verdade, ele criou a ideia de que uma ideia inicial, que é tese, que se chama tese, ao entrar em conflito com uma ideia que se opõe, ou seja, uma antitese, então uma ideia conflitando com uma outra ideia, sendo opostas, se esse conflito for persistente e nenhuma finalmente derrotar a outra, isso resulta na antítese. Então, essa dialética criada por ele, esse conceito,
criado por Engels, é chamado de o hegelianismo. O hegelianismo foi tema de debates por muito tempo nas universidades, incendiou vários debates nas universidades ali ao longo do século XX, em toda a Europa, nos Estados Unidos, do conflito entre a tese, a antitese, para se gerar a síntese. Então, eles criaram, desde o século XIX, a ideia de que se eles investissem num país que se opõe ao capitalismo, é porque o capitalismo faz com que as pessoas sejam independentes, defendam a liberdade, defendam o direito do cidadão, e eles querem, através do projeto do Papa dominando o mundo todo, eles querem, na verdade, que o povo sinta o desejo e o povo realmente venha cumprir o que a Bíblia diz. Lá em Apocalipse 13, verso 8, volta a dizer, a Bíblia diz que toda a terra vai adorar a besta. Então, essa adoração implica também o sentido de obedecer homenageando, né? Reconhecendo. Então, para que o mundo reconheça, é que precisa unir o capitalismo estadunidense com o comunismo russo e conflitar essas ideias políticas, econômicas e financeiras, para que no final haja a síntese. E qual que é a síntese do conflito desses dois poderes? A síntese é o fascismo. Então, o fascismo é fazer com que o povo, que é na verdade as grandes corporações, representado pelas grandes corporações, e também o povo em si, o povo, a massa, unida com o Estado. A palavra fascismo do latim, lá do tempo de Benito Mussolini, de 1932, a palavra fascismo significa feixe, todos unidos como um feixe, né? Que você vê ali na agricultura. Então todos devem estar unidos. Então os globalistas, os Bilderbergs, os ostentadores do dinheiro, que é Satanás, que está gerando o pecado no mundo, ele está fazendo com que todos venham se agrupar em torno da besta, que Deus tanto procura nos advertir, que no fim seria assim. Nos chama a atenção, Deus nos admoesta com respeito a este final da história terrestre, que todos iriam cair nos encantos do papado. E como que o papado vai colocar em prática o fascismo? O que seria o fascismo, então, diante do capitalismo, o comunismo e o que seria o fascismo? O fascismo seria a resposta à inquietude da humanidade agora no tempo do fim. Os ocidentais capitalistas, dominados pelos Estados Unidos, andam muito preocupados porque em todos os países os congressistas, os políticos estão mais defendendo conceitos de esquerda. Aquilo que eu mencionei aqui no começo, as ideias que Lenin colocou, que ele criou ali para a tomada de poder do capitalismo no ano de 1913, aqui no começo nós lemos os 10 mandamentos de Lenin. Então, nós do Ocidente, da África, e também países da Ásia, nós temos analisado, temos observado com um certo temor, e estamos vendo como é que pode o socialismo corrompendo, corroendo, destruindo, desarticulando governos capitalistas, e ali nós estamos vendo que o socialismo vai ganhar. E aonde está o nosso medo? O medo está em achar que será a implantação do comunismo soviético. Embora alguns políticos chegam a dizer nós vamos implantar o mesmo comunismo do regime soviético, nós vamos implantar aqui, embora alguns políticos estão dizendo isso, mas na verdade o projeto dos globalistas não é fazer o que acontece na Rússia. Satanás usa ali a Rússia de uma forma para criar realmente pânico. Ele tira o direito, tira a liberdade, a pessoa não tem direito a ter fé em Deus, não tem direito a ir a uma igreja, a seguir uma religião e tudo mais, não tem direito de ir e vir escolher o seu propósito de vida, tudo é manipulado, tudo é controlado, e os ocidentais que estão acostumados a viver em liberdade, agora diante desse excesso de caos que os esquerdistas, aqueles que defendem ideias socialistas estão criando aqui no Ocidente,
as pessoas estão achando que nós estamos no mato sem cachorro, né? De um lado, uma pressão, um controle excessivo, o comunismo soviético. Do outro lado, a esquerda defendendo um caos, uma libertinagem, uma licenciosidade, uma falta de pudor, de freio daquilo que é certo. Então, nós estamos ficando preocupados, desconcertados. E qual é a solução? Os ocidentais estão clamando por uma solução. A solução está na ideia do fascismo. Então, a união da tese e da antitese para gerar o fascismo. O fascismo é a junção desses dois poderes. Então, já que estamos cansados de ver tanta baderna, tanta falta de controle, tanta desordem, tanta libertinagem, nós queremos sim, nós clamamos por ordem, nós clamamos por segurança, por controle. O homem, então eles criam uma situação para que as pessoas pensem realmente em ter ordem, em ter uma sociedade modificada. Eu tinha um amigo que certa vez ele explicou que as coisas funcionam assim no terreno comercial. E ele ilustrou que uma vez um criador de um certo refrigerante, para fazer a propaganda do seu refrigerante, ele usou a tática de oferecer para as pessoas o refrigerante, mas ele vendia salgadinhos. Mostrando o refrigerante, ele também oferecia salgadinhos para os seus clientes. Os clientes comiam o salgadinho, ficavam com sede, aí aceitavam com mais facilidade o refrigerante que estava sendo vendido ali. Então, ali está uma tática comercial que, na verdade, está sendo colocado aí e se coloca para a ideia da dialética hegeliana. Então, faz a pessoa sentir muito necessidade de controle, como diz o letreiro da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Então, há um anelo, há uma ansiedade do povo ocidental de que haja ordem, porque todos estão cansados de ver o descontrole que a sociedade se encontra atualmente, porque a esquerda está levando para esse lado, porque faz parte do programa de Lenin, para poder desarticular o capitalismo e adentrar o comunismo. Mas os jesuítas, querendo introduzir o Papa, eles não querem o comunismo. A propósito, João Paulo II, ele junto com o presidente dos Estados Unidos, em 1984, o presidente Ronald Reagan, eles avançaram contra políticas para derrubar o comunismo soviético. Até que no ano de 1991, a soviética colapsou, né? A União Soviética colapsou. Mas foi obra de João Paulo II, a autoridade máxima do catolicismo, com o presidente dos Estados Unidos. Então, o papado, os jesuítas que querem um papado no poder, conforme você encontra lá em Apocalipse 13, verso 2, Satanás deu o trono para o papado. A besta mencionada ali, repito, a besta do Apocalipse 13, aquela primeira besta é uma reportagem ao papado. E Apocalipse 13, verso 2 fala que Satanás deu o seu trono, ele sendo o príncipe deste mundo, regendo o mundo, porque Deus permite que assim ele o faça. Então ele tem o trono, e é o mesmo trono dos Césares, dos imperadores lá da velha Roma. O livro de Daniel fala muito sobre isso, nós já mencionamos isso em encontros passados, já mencionamos também, não do livro de Daniel, no livro do Apocalipse, enfim. O fato é que nós temos esta situação e nós estamos vendo que Satanás, ele está ali articulando contra o comunismo, usando os Estados Unidos, a Rússia também, ele está usando e ele está fazendo com que ele se encontre e agora ele vai fazer com que as pessoas peguem uma porção da União Soviética, que é o controle, que é o totalitarismo, que é a exigência do Estado, e também as pessoas estarão agora mais propensas, mais inclinadas, cansadas de ver tanta desordem, elas vão aceitar mais o Papa quando vier com algumas regras para impor sobre a humanidade. Mas também o Papa vai ser um alívio, porque ele vai desfazer essa ideia preconceituosa até, preconceituosa não, essa ideia de medo, de terror que as pessoas têm, de que o comunismo vai vencer, vai impor as suas regras. O Papa vem com uma mensagem de consolo, dizendo que, olha, fiquem em paz. Eu quero que vocês conservem
a mesma fé de vocês, que vocês continuem a profissão de vocês, que vocês façam o que vocês quiserem. Eu não vou controlar esse aspecto social da vida de vocês. Vocês terão a liberdade. Tanto é que na capital do Cazaquistão, em Astana, o Papa, para mostrar o seu afeto a todas as religiões, ele fez com que criasse ali 3 templos, uma mesquita, um templo judaico, né, uma sinagoga, e um templo cristão, né, representando as religiões monoteístas ali da descendência de Abraão. Ele visitou os países ali do Oriente Médio, deu seu apoio a Krishna, a Buda e todos os deuses lá que eles adoram. Então, ele não está querendo fazer como que acontece na União Soviética, que é o satanismo ferrenho, declarado, que se opõe de forma abusiva contra todos aqueles que querem exercer alguma liberdade. O Papa ele vai vir com uma mensagem de consolo dizendo: fiquem em paz, eu vou permitir que vocês exerçam a fé que vocês quiserem, desde que vocês não interfiram um na fé do outro. Não queira dizer que o outro está errado, porque o Papa já vem dizendo há muito tempo que o proselitismo é um veneno. Querer convencer uma pessoa a mudar de religião, isso é um veneno. Você deve aceitar cada um aonde ele está, não importa se a pessoa crê em Buda, deixa ela crer em Buda, não fale de Jesus. Se crê em Krishna, não importa. Se crê em Maomé ou em Alá, não importa. Ou qualquer uma visão distorcida da Bíblia, não importa. É, na verdade, crime de delito de fascinação aqueles que forem colocar em prática o proselitismo, tentar convencer alguém a mudar de ideia religiosa. Então o Papa, na verdade, ele só quer que as pessoas sigam livremente, e é isso que faz com que o fascismo seja visto com fascínio. As pessoas elas vão ver assim: nossa, eu estou com este Papa, eu estou com este homem, é o homem de Deus, é o homem que, na verdade, não interfere nos nossos conceitos. E ele vai ser acolhido por toda a raça humana. Ele vai ser com aqueles que defendem uma opção sexual contrária à palavra de Deus, já tem feito isso, já tem dado o seu carimbo de aprovação, não importa o que pensa, como pensa, e o importante é que todos guardem o dia do meio ambiente, dado as mudanças climáticas que ele escolheu, que é o dia do domingo. Então, para o mundo laico, para o mundo secular, ele está com esse discurso. E é um discurso totalmente convincente, amigável, e as pessoas acolheram com todas as forças essa ideia e querem colocar em prática a guarda do domingo para que a terra tenha o dia de descanso. Para os cristãos ele fala, é o dia do Senhor. Para aqueles que estão ali indiferentes, fala, é o dia da família. Desde que seja o domingo, o qual é o dia que ele reconhece como um sinal da sua autoridade, o importante é que as pessoas guardem o domingo, não importa que qualidade de pessoa seja. Enfim, o fato é que aí vai resultar com o capital americano, com o totalitarismo do comunismo, se unindo os dois, com a junção desses dois, isso vai resultar no fascismo. Vai ser, na verdade, o que é o fascismo? Em outras palavras, é um regime totalitário disfarçado de democracia. Só que as pessoas vão estar já comendo nas mãos do Papa, porque o Papa ele vai vir como alívio e vai vir como sendo a ordem. Então tudo isso foi muito bem planejado, não por cabeça de homens, não necessariamente pelos Illuminati ou os Bilderbergs. Isso é projetado pela mente de Satanás. E quando a Bíblia fala de socialismo no tempo do fim, e nós vemos os acontecimentos finais no mundo político, econômico, se movimentando aí, nós podemos ver como que está se cumprindo aquilo que foi predito pela palavra de Deus há muito tempo atrás. Agora, para vermos então esse vermelho, que é desde o tempo de Esaú, os seus descendentes, os edomitas, que destacaram o vermelho de acordo com a Bíblia, aí veio os Rothschild, que é escudo vermelho do alemão, e de repente o vermelho, o símbolo do pecado, a economia que está dominando o mundo, e Satanás por detrás. Então nós vemos nas bandeiras desses da esquerda, que eles destacam o vermelho, porque na verdade é Satanás dizendo para o mundo, olha,
Eu que aprovo o pecado, eu quero que o pecado envolva o mundo todo. E a ideia da Rerum Novarum, né, uma encíclica, a primeira encíclica socialista que foi feita por Leão XIII, no ano de 1891, a partir dessa primeira encíclica, Rerum Novarum, muitas outras encíclicas socialistas defendendo a teologia da libertação. Então, a partir daí, eles passaram a falar de que as nações devem se nivelar, deve deixar de existir a propriedade privada e o bem comum, o que é de um, deve ser submisso ao interesse da maioria. Então a pessoa vai perder o seu individualismo e de repente eles estão trabalhando no mundo. Olha só o que eu tirei aqui. Quando aconteceu o colapso da União Soviética, no ano de 1991, nós temos uma declaração que você encontra ali no YouTube, que o presidente George Bush, ele foi ali no dia 6 de março, em 1991, dado ali a guerra do Kuwait, que foi no mesmo ano, 1991, fazendo referência àquela guerra do Kuwait, lá que o Iraque invadiu o Kuwait, a guerra do Golfo, né, a primeira guerra do Golfo. Então ele declarou assim, lá no Congresso, George Bush falou: nós temos à nossa frente a oportunidade de criar para as gerações futuras uma nova ordem mundial. Então veja, eles já aproveitaram aquele incidente, aquele conflito já com propósitos, já tinham um plano que evidentemente já era coisa antiga, que eles começaram a colocar em prática desde aquele ataque ali ao Iraque, quando invadiu o Kuwait naquela ocasião. Mas veja que interessante que ele diz sobre a oportunidade de se instalar uma nova ordem mundial a partir daquele acontecimento. Ele continua: um mundo onde há regra, a lei não é a lei da selva. Eu gostaria de extrair aqui esta última parte, a lei não é a lei da selva, e explicar o que isso significa. Ele está se reportando à equitatividade, ao equilíbrio, ao nivelamento de todas as nações. Porque debaixo do capitalismo selvagem, o capitalismo da liberdade que os Estados Unidos passou para o mundo, o que domina é a lei do mais forte. Então, o país mais poderoso invade os países mais fracos, né, como a lei da selva, e ali ele domina, coloca o seu imperialismo, e nós estamos vendo aqui ele dizendo que o propósito na nova ordem mundial é que não haja mais a lei da selva. Então, muitas pessoas já viram esta declaração e não refletiram, não meditaram no que significa essas palavras ditas por George Bush em 1991. Então ele está dizendo: a lei não é a lei da selva. Irá governar perante todas as nações, quando teremos sucesso. E nós teremos sucesso. Então ele tinha certeza de que realmente o plano da nova ordem mundial e que todos os países seriam nivelados, iria vencer esse plano. E continua: uma ordem onde as nações que têm crédito, é interessante aqui, as nações que têm crédito. O que significa isso? As nações que se comportam bem, estão dentro do programa da nova ordem mundial. Não têm resistência, não se opõem, pelo contrário, colaboram com o plano da união do mundo. Então, essas podem usar as regras para a paz e preencher assim as promessas e visões dos fundadores da América. Então, aqui ele descreveu um interesse muito antigo, né? E desde os fundadores da América, e houve aqui, eu tenho aqui marcado, uma declaração de Maurice Strong. Ele foi o fundador do Programa Ambiental da ONU, o Programa Ambiental da ONU. Então ele discursou na abertura do Seminário da Terra, lá no Rio de Janeiro, no programa da Eco 92. Olha só o que ele disse naquela ocasião: não é a única esperança para o planeta o colapso das civilizações industrializadas. Então, os países protestantes, os europeus, o norte-americano, são os países realmente ricos, industrializados. Então, não é a única esperança para o planeta o colapso das civilizações industrializadas? E aqui ele faz outra pergunta: não é nossa responsabilidade de trazer isso? Então, esses ambientalistas, eles vão usar o assunto ambiental para dizer: olha, as grandes fábricas, as grandes indústrias,
os países mais ricos que emitem poluentes para o ar nas suas produções ali, eles devem deixar de serem mais poderosos e deve haver uma distribuição de riquezas, conforme a Rerum Novarum lá falou, né, que deve haver, na teologia da libertação, uma redistribuição das riquezas, e são os países protestantes que possuem a maior riqueza, então deve passar para os países da Ásia e do terceiro mundo aqui. Diz ainda esse mesmo Maurice Strong, nessa ocasião, a melhor coisa que podemos fazer é derrubar todas as fábricas, todo o comércio de topo dos Estados Unidos e nivelá-lo e devolvê-lo à natureza. Então, o programa que você vê aí sobre esse assunto do meio ambiente, que eles tanto defendem, né, que eles tanto alardam por aí, nós vemos que é de propósito fazer com que as fábricas, as indústrias quebrem a fim de que eles possam colocar em prática um socialismo a nível global. Então, os países mais poderosos, o capitalismo deve ser corroído e deve vir esse socialismo, para que as pessoas aprendam a depender do governo, como acontece nos países comunistas. Eu tenho aqui sobre o poder do grupo Bilderberg, uma declaração que um poderoso dos Bilderbergs havia dito, que é o Rockefeller. Ele falou assim: nós criamos a União Europeia, nós criamos o euro, nós agora vamos criar um banco mundial, nós vamos criar um governo mundial. Então, aqui estou só lendo algumas coisinhas para você ver como que esses poderosos que criaram a União Europeia, que criaram o Banco Mundial, criaram o sistema financeiro, a nova ordem mundial só pode funcionar através do sistema financeiro. Então, eles estão trabalhando para que possa, no final, fechar todos. Então, eles, por exemplo, até há pouco tempo atrás, existia o sistema financeiro que as pessoas eram baseadas na moeda lifundiária. O que é uma moeda lifundiária? Uma moeda lifundiária se trata de títulos que não são conversíveis, ou seja, não são lastreados por metais como o ouro e a prata. O ouro e a prata, por exemplo, quando um país quer investir ou quer pegar emprestado de uma outra nação, ele precisa, no caso, quando era lastreado pelo ouro, quando houve depois da Segunda Guerra Mundial, o lastro das nações para que elas recebessem crédito para poder receber aplicações de outros países. Então elas tinham que ter uma reserva em ouro, que os Estados Unidos tinha o Knox Fort lá, que tinha a maior quantidade de ouro, protegia um cofre que protegia o ouro deles ali. Então a paridade, o padrão era o ouro. Então, para poder garantir os empréstimos, eles tinham que ter ouro em depósito, então ali estava a paridade de ouro. Então esses metais são lastros que podem garantir a movimentação da economia. Então as moedas lifundiárias são moedas que, na verdade, não possuem esse lastro. Ela não tem, na verdade, um poder intrínseco em si. O poder dessas moedas consiste na confiança daqueles que recebem esses títulos, esses papéis, né, que não são lastreados como o ouro e a prata. Mas essas moedas que são papéis dependem daqueles que recebem, da confiança que eles têm daqueles que estão com esses papéis em mãos, com esses títulos. Por exemplo, os Estados Unidos têm o dólar americano, são papéis, né, são títulos, que as pessoas vão querer ter esse título se tiver confiança na gestão do governo americano. A partir do momento que perde a confiança, o dinheiro, eles não deixam, eles não querem ter em mãos esse dinheiro. É o que está acontecendo atualmente. As pessoas estão perdendo a confiança no dólar. Existe o dólar australiano, existe a libra esterlina da Inglaterra, o ien do Japão. Então, esses são títulos lifundiários, que são títulos que, na verdade, dependem da confiança das pessoas para terem esse dinheiro, esse valor em suas mãos.
Mas acontece que esse sistema, esse tipo de moeda, ultimamente, as pessoas perderam a confiança. É totalmente ineficiente, dados aos gastos excessivos dos governos, os abusos para cobrir os rombos que eles lançam aí de forma irresponsável, que é gasto todos os governos ao redor do mundo. Toda a moeda perdeu a confiança. Foi por causa disso que setores privados criaram a criptomoeda. Então a criptomoeda é uma inovação que daí veio o Bitcoin, que é uma moeda digital. O Bitcoin substituiu essas moedas lifundiárias, esses papéis, esses títulos que na verdade dependia da confiança que não se tem mais, né, nos países com seus dinheiros que passam para o mundo. Agora, através da moeda digital, isso começou uma inovação, uma revolução econômica no mundo. E como que funciona essa moeda digital? Através da criptografia. Então, são vários computadores que se interconectam, né? E esses computadores passam informações de forma de criptografia. E as informações são infinitas que esses computadores conseguem passar, né, que o Banco Central recebe, na verdade. Então, todos os bancos, que é o Bradesco, Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, aqui nós temos esses bancos, existe o Safra, existe, enfim, aqui no Brasil temos esses bancos, outros mais, cada país tem os seus bancos. Então são diversos bancos que recebem dinheiro de papel e lançam dinheiro de papel, mas a partir do momento em que criou este sistema que se chama blockchain, em inglês, eu não sei se eu pronunciei certo, mas você vai entender se você conhece o inglês. Blockchain significa cadeia ou corrente de blocos. Então é uma conexão, um conglomerado de informações através criptografados ali, que esse computador tem, que ali se conecta e se une todas as informações e o Banco Central trabalha com isso. Mas esses bancos que passam dinheiro de papel para os seus clientes, esses diversos bancos, a partir do momento que deixar de existir essa moeda a nível global, e eles já estão, esses líderes financeiros ao redor do mundo, já estão colocando a moeda digital no mundo todo, mas a partir do momento que eles abandonarem esse sistema econômico tradicional e adotarem esse sistema que é através do blockchain, que é do bloco de correntes de informação ali que o Banco Central possui, então esses outros bancos deixarão de existir. Não vai haver necessidade, porque a função deles é passar o dinheiro ou receber o dinheiro da população, a espécie em dinheiro, o papel, né? O lado físico. Agora, sendo digital, todo o sistema financeiro vai trabalhar através do seu smartphone, do seu celular. Você vai fazer a transação que vai passar direto pelo Banco Central, que através do sistema blockchain recebeu toda a informação ali, está prescrito ali a seu respeito, os dados daquilo que você possui, e não só os dados financeiros, mas vai haver uma carteira digital, uma identidade digital que acompanha. O propósito deles é colocar isso logo em seguida, né? Porque hoje já a moeda digital já existe, mas eles estão trabalhando aos poucos para colocar junto com essa moeda digital a identidade digital, que vai ali ter informações além das transações financeiras. Então, vai trabalhar em conluio a identidade digital e através do seu celular você vai poder fazer as transações diretamente. Por exemplo, digamos que hoje você quer fazer, ainda hoje, ou antes, na verdade, hoje já é digital, né? Mas antes dessa entrada da moeda digital aí, a pessoa queria fazer uma transferência, passar um dinheiro para alguém lá da Austrália, lá do outro lado do mundo. Aqui no Brasil, lá para a Austrália. Ele precisaria antes ir lá no banco e de repente passar uma ordem de pagamento lá para a Austrália e de repente o banco aonde ele foi iria pegar uma autorização do Banco Central, porque o dinheiro sai para fora do país e o Banco Central iria autorizar e através da autorização do Banco Central eles fariam a transferência. Então esses bancos mediadores, através da moeda digital, pelo sistema do blockchain, vai deixar de existir.
vai direto ao sistema de computador do Banco Central e ali, então, isso já está sendo efetivado aos poucos, mas a moeda digital já entrou ali, só vai ser aprimorado. Hoje estão dando passos de comportamento, ensaiando, doutrinando as pessoas a ter esse comportamento de uma sociedade sem dinheiro, né? Que lá na frente vai ser uma sociedade sem dinheiro, mas veja, hoje é sem a espécie, sem o dinheiro papel, mas eles estão encaminhando para ter total controle sobre cada cidadão do planeta Terra através desse sistema. Mas como que funciona então? A pessoa, a partir de agora, ela pode, através do sistema blockchain, que é um sistema direto, ele não precisa mais usar os bancos, que são intermediários de todas as transações. Ele faz o pagamento e, através desse sistema de criptografia, foi verificado que é impossível haver fraude, haver desvios, porque vai estar ali, através do sistema, todas as informações que o Banco Central vai aderir, né? O Banco Central está pegando essa ideia de criptografia para colocar a sua moeda, a sua moeda, que é a moeda do Banco Central. E ela vai entrar com a carteira digital. Então, tudo ali vai ser, é impossível de ser fraudado, é impossível de ser penetrado, porque vai haver um conjunto de informações conectado ali dentro do sistema financeiro do banco, que a pessoa ela vai ser totalmente controlado sobre o modo dela gastar o seu dinheiro. É, especialistas, especialistas de finanças, que são do lado de tecnologia, de finanças da Inglaterra, eles dizem que essa moeda do Banco Central vai ser muito útil no sentido de servir socialmente a população, porque vai realmente acompanhar qualquer desvio desde a sua origem da moeda até aonde ela vai ser acompanhada. Então não vai ter como a pessoa usar essa moeda de forma ilícita. Então eles vão controlar o comportamento, sendo que é uma moeda programável. Então eles vão programar a pessoa o que ela pode comprar, o que ela não pode comprar, aquilo que o governo determinar como sendo socialmente aceito para ser comprado, para ser investido, o governo então permite que a moeda seja liberada. E aquilo que o governo desaprovar, ele tranca a moeda e a pessoa ali, o cidadão, ele tem a sua conta digital congelada. Então, o nome dessa moeda é CBDC, né, que trata-se da moeda digital do banco, emitida pelo Banco Central, a moeda digital do Banco Central. Então, cada país terá a sua moeda do Banco Central. Então, aqui no Brasil, até o final desse ano, 2024, está programado para entrar o DREX, que é dinheiro real eletrônico, e o X, na verdade, é só um luxo ali na palavra. Né? Dinheiro real eletrônico. Então, aqui no Brasil é o DREX. Se eu não me engano, na Etiópia é o Mancha Namba, se eu não me engano. Você pode verificar ali no Google que ele já tem ali, a China já tem a sua versão da moeda digital ali, já tem, inclusive Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, falou que a China é modelo para o mundo todo. E ele é o que está encarregado de controlar a economia do país, de dar as diretrizes para a economia de cada país e da economia do mundo. Não Klaus Schwab, ele é o diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, mas foi delegado a essa instituição o controle da economia do mundo. E ele falou que, Klaus Schwab, ele falou que a China é modelo para o mundo. E ele já tem então a sua versão ali da moeda digital, e eles têm o crédito social que é totalmente controlando as pessoas ali, o que elas devem comprar, como comprar, quando comprar, e assim eles controlam o seu cidadão através do dinheiro digital. Joe Biden, ele recentemente, ele emitiu uma ordem executiva ao Departamento do Tesouro norte-americano, exigindo que eles também façam um dólar digital ali. Aqui no Brasil é o Drex, a Grã-Bretanha também, eles estão se envolvendo na criação do Bitcoin, que é a moeda digital deles. Enfim, cada país terá o seu nome, a sua moeda com o seu nome, mas todas elas emitidas pelo Banco Central, e esse sistema financeiro nervoso aí, geral, que é controlado pelo Fed, lá, Federal Reserve Bank dos Estados Unidos,
ligado ao Banco Mundial, ligado ao BIRD, ligado também ao Banco Central da Inglaterra. Então, na verdade, os Bilderbergs, os donos da economia do mundo, eles foram criando situações, inclusive os Estados Unidos enfrentou alguns países buscando justificativa internacional para invadir países que eram rebeldes à implantação do Banco Central. E por que os Estados Unidos teve tanto interesse em invadir países, desarticular o governo, se apossar ali para depois colocar a moeda digital? O Iraque foi um desses países. E por que os Estados Unidos teve tanto interesse? Agora nós podemos entender o porquê. Porque através do sistema econômico instituído pelo Banco Central da moeda digital, eles vão poder controlar todas as coisas. Aconteceu há pouco tempo ali, lá no Canadá, uma greve de motoristas de caminhão e, de repente, esse protesto contra o governo fez com que o governo empurrasse os bancos, pressionasse os bancos para congelarem as contas, porque a moeda digital ali, né, a conta desses grevistas. E não só dos grevistas, mas também de todos aqueles que apoiaram a greve, apoiaram o protesto contra o governo. Então, fizeram uma vaquinha digital para manter a greve ali. A conta desses, depois de uma apuração que foi feita, foi congelada pela pressão do governo. Então o governo vai logo decidir, quando essa moeda for implantada, juntamente com a identidade digital, vai decidir se a pessoa realmente merece crédito ou não, se a sua conta deve ser congelada ou não. Então, depende da pontuação social que a pessoa tiver ali na sua carteira digital, ali, né, na sua identidade digital. Então, nessa carteira, é como se fosse um livro histórico da vida da pessoa. Ali vai ter as suas preferências das redes sociais, com quem ela conversa, qual partido que ela dá preferência, se ela é a favor do programa ambiental, se ela é uma pessoa lacradora, se ela é contra isso, quais amigos que ela possui, as suas movimentações bancárias. Então, detalhes particulares da sua vida é como se fosse nessa carteira digital, está relatado ali. E quando a pessoa for, a partir do momento que estiver ativo essa carteira digital junto com a moeda digital, a moeda do CBDC, que é do Banco Central, então as pessoas perderão o seu poder e o poder dela, do cidadão, estará na mão do Estado. O Estado vai decidir se aquela pessoa deve ter salário ou não. Enfim, eu só dei alguns pontos a respeito do que é a economia nas mãos dos poderes das trevas, Satanás por trás, orquestrando tudo para fazer cumprir isso aqui, que está em Apocalipse capítulo 13, o verso 16 e 17. Vamos ver desde o verso 15 até o verso 17. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, mas que ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aqui, na verdade, é uma afronta contra o povo de Deus, que evidentemente só vai ser esse povo que vai afrontar a autoridade da besta, né? Então, aqui é uma sentença de morte, mas é lá para o final. Antes disso, olha o que diz, Apocalipse 13, 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Já explicamos isso em encontros anteriores. Verifique lá que você vai entender bem. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esses detalhes também nós já explicamos e podemos ainda repassar aí no futuro, nos encontros seguintes. Mas o importante aqui, fazendo referência aos Estados Unidos, que vai apoiar o papado, fazer com que o mundo todo aceite o sinal do papado, que é a besta, que é os Estados Unidos, aqui está fazendo uma referência ao seu poder econômico, a sua influência econômica a nível global. Então, aqueles que não se sujeitarem à ordem mundial agora do tempo do fim, economicamente ela será congelada, será bloqueada, não vai poder comprar e nem vender. Nós estamos vendo então o mundo sendo conduzido rapidamente para o desfecho final. E nós então precisamos tomar uma decisão enquanto é tempo.
o nosso período aqui já está esgotado, estou vendo aqui no celular, e no próximo encontro nós vamos continuar, nós vamos acrescentar mais esses assuntos. E eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, e por hora eu peço que você pense nisso. E vamos continuar o assunto no próximo encontro. Fique com Deus e até lá.